Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Trata-se de apresentação ao 21º Congresso USP de Iniciação Científica em Contabilidade, que irá ocorrer em 26/7/2024 na Faculdade de Economia, Administração, Contabilidade e Atuária da Universidade de São Paulo, na sala G13, em sessão paralela, das 14 às 15 horas. Antes de começar a contar o tempo, eu gostaria de agradecer a oportunidade e aos professores doutores pela presença e futuras considerações já realizadas na avaliação do trabalho. Trata-se de um trabalho realizado para a disciplina Contabilidade Aplicada ao Setor Público, do professor doutor Valdir Jorge Ladeira dos Santos, também orientador do discente que vos fala, Ian Dias Veloso de Almeida, referente ao mestrado acadêmico em Ciências Contábeis da Faculdade de Administração e Finanças, programa de pós-graduação em Ciências Contábeis na Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Trata-se de um trabalho ferramental ao início de pesquisa, em que se materializa inicialmente nessa apresentação na utilidade da análise bibliométrica. Então, ela ocorre em bases acadêmicas, envolve a análise quantitativa de publicações científicas para identificar padrões, tendências e relações no campo de estudo. Ocorre por métodos estatísticos para avaliar o impacto, a colaboração, a disseminação do conhecimento científico, a produtividade de periódicos, autores, com ocorrência de palavras-chave, dentre outras funcionalidades. Apoia-se em grandes bases de dados, como a Scopus Web of Science, e BISCO para coletar e analisar dados. A metodologia geralmente aceita é a PRISMA, Preferred Reporting Items for Systematic Reviews, em meta-análise. É um conjunto de diretrizes destinadas a melhorar a transparência e a qualidade de revisões sistemáticas e meta-análises, e auxilia os pesquisadores a descrever de forma clara e sistemática os processos utilizados na identificação, seleção, avaliação e síntese dos estudos. A agenda da apresentação está pautada em introdução, referencial teórico, metodologia, seleção da amostra e delimitação da pesquisa, coleta e tratamento de dados, resultados e interpretação, discussão dos resultados, considerações finais e referências bibliográficas. Iniciando a introdução, parte-se de um contexto internacional para o nacional. O artigo foi escrito em um momento que estava iniciando a guerra entre Rússia e Ucrânia, e já vinha acontecendo há algum tempo tensões entre Estados Unidos e China. E sempre que ocorrem, e num momento de pós-pandemia de Covid-19. Então, segundo a OCDE 2023, destacam-se esses impactos, enfatizando como crises internacionais podem reverberar na economia brasileira. Nesse momento da guerra da Ucrânia, especialmente no que tange aos custos de fertilizantes e petróleo. No Brasil, ocorrem também problemas internos, como a polarização política, e pode-se dizer, no âmbito do Rio de Janeiro, uma verdadeira guerra civil, né, entre o crime organizado e as polícias. E sempre que ocorrem momentos de crise, ocorre a maior demanda por transparência, controle e equidade na administração pública. Tá? E Santana Júnior, 2008, que estudou os portais de transparência dos municípios, ele averigou que ocorrem desafios significativos relacionados à transparência e seus portais os portais de transparência dos entes governamentais em níveis locais, e que vai impactar no controle e na equidade de sua população. Então, diante disso, desenvolveu-se o seguinte problema de pesquisa: quais artigos científicos trabalham a temática transparência, controle e equidade na administração pública no século XXI? Para responder ao problema de pesquisa, delineou seu objetivo geral, analisar a produtividade e desenvolver um mapeamento científico dos artigos sobre transparência, controle e equidade na administração pública brasileira, baseado em dados da Scopus nos últimos 22 anos, no âmbito das ciências sociais aplicadas. Tá? Então, eu coloquei aqui brasileira, mas sempre fazendo um comparativo, até porque a base da Scopus é a maior base de dados, ampla e internacional, então a gente acaba estudando artigos nacionais e internacionais e realizando uma comparação entre o que ocorre internacionalmente e nacionalmente. E adentramos aos objetivos específicos: investigar a evolução da produção científica, identificar as principais contribuições de países, universidades e periódicos, explorar as redes de pesquisa e conceitos-chave relacionados ao tema. A justificativa é a compreensão abrangente das mudanças sociais, políticas, econômicas e tecnológicas do século XXI, identificação de padrões, tendências e lacunas no conhecimento acumulado, detecção de tendências emergentes e temas em ascensão, mapeamento das redes de colaboração, influência entre autores, instituições e países, comparação interdisciplinar para entender interconexões e influências mútuas entre disciplinas. Ainda na seara da justificativa do estudo, justifica-se essa pesquisa bibliométrica no século XXI, que é o estudo dessa base de 2001 a 2023, com foco em transparência, controle e equidade na administração pública, pela relevância da Lei de Responsabilidade Fiscal no ano de 2000, que busca promover a transparência e controle nas finanças públicas, e para que se avalie os efeitos e adaptações da LRF, sempre estabelecendo esse comparativo em âmbito internacional e nacional. A avaliação de publicações da Scopus, que oferecem insights sobre a qualidade e impacto da pesquisa, orientação para políticas de pesquisa, estratégia de desenvolvimento, e oferece um contexto temporal relevante.
Transformação global nas práticas de governança pública, reformas fiscais e administrativas, tendências, desafios e inovação do setor público. Averigua se o avanço tecnológico, acessibilidade à informação. Então, entra-se na discussão do impacto nas práticas de transparência e prestação de contas, transformação no acesso e processamento de dados fiscais e governamentais, práticas mais eficientes e transparentes. E ocorre a análise histórica e comparativa, a compreensão das práticas contábeis e de gestão pública antes e depois da LRF, a avaliação da eficácia das políticas na promoção de uma gestão mais transparente e equitativa. A gente discute não querendo esgotar o assunto devido às limitações do artigo no que tange ao número de páginas, layout e a própria estrutura de artigo científico, mas essa análise bibliométrica ela te possibilita essa dimensão de estudo. Tá? Então, fechando a introdução, em um contexto de crises econômicas e fiscais, como a crise financeira global de 2008, que impacta na administração pública e práticas contábeis, e ocorrem adaptações de políticas em respostas aos desafios, incluindo em políticas contábeis como a harmonização contábil internacional, pela tradução das IPSAs e adaptação às NBCs, técnica do setor público, as normas brasileiras de contabilidade técnica do setor público, no ambiente econômico-social brasileiro, o que reflete a importância do estudo bibliométrico no século XXI, referente à compreensão das evoluções no campo das ciências contábeis, na transparência, controle e equidade na administração pública, ressaltando a importância da contabilidade nesse contexto. Então, já vimos a introdução, partimos por referencial teórico no que tange à transparência. Então, a norma brasileira de contabilidade técnica do setor público, estrutura conceitual, emitida pelo Conselho Federal de Contabilidade em 2016, ressalta que o objetivo das entidades do setor público é prestar serviço à sociedade, não obter lucros, não gerar retorno financeiro aos investidores. Nesse sentido, a avaliação de desempenho pode ser parcialmente medida pela sua situação patrimonial de desempenho de fluxos de caixa. Então, aqui é para uma tomada de decisão. Então, a função dos relatórios contábeis de propósitos gerais é fornecer informações aos usuários para subsidiar processos decisórios, prestação de contas e responsabilização na figura da accountability. E os usuários precisam de informações necessárias à avaliação da eficiência e eficácia de serviços prestados pela entidade, verificar se recursos disponíveis para gastos futuros e a restrição ou condições para a utilização desses recursos, no sentido da carga tributária futura, se mudanças na carga tributária serão necessárias para pagar por serviços correntes, ou seja, com a carga tributária que eu tenho hoje, eu consigo manter a qualidade de serviços para o exercício financeiro seguinte, ou eu preciso aumentar a carga tributária para aumentar a qualidade desses serviços. Então, os usuários da contabilidade aplicada ao setor público necessitam dessa informação por meio da transparência em que ocorreu o marco legal por meio da Lei de Responsabilidade Fiscal. Então, a transparência na administração pública ela é influenciada atualmente pelo modelo gerencial, que começou lá em 1990 pelo New Public Management, com ênfase na transparência e engajamento cidadão, pelo estudo de Pina et al. 2007, RUD 91, no caso do New Public Manager, e RUD 95. Transparência e accountability, ela busca a prestação de contas à sociedade por meio de uso de tecnologia da informação, promoção de políticas públicas sustentáveis e a responsabilização dos gestores. Santos et al. 2016 ressalta a importância do sistema de custos. Na União, nós já temos os sistemas de informação de custos e nos estados e municípios ainda está incipiente essa prática, apesar da norma brasileira de contabilidade técnica do setor público número 34, que exigiu que se iniciasse essa implantação a partir de 1º de janeiro de 2024. Então, nós temos aí as transformações das práticas contábeis internacionais, com a adoção do regime de competência, e Bono Elisa 2022 destaca os desafios e resistência à mudança, e ainda assim ocorre um paradoxo entre o regime de caixa e competência, né, em que muitos países eles falam que o regime de caixa é mais acessível no contexto da transparência e entendimento cidadão. Então, Grimsey, em 2013, ressalta o valor da transparência por meio da disseminação confiável de informações governamentais e surgem determinadas premissas, como quanto maior a transparência, maior a confiança do cidadão no governo, dentre outras, que não cabe aqui esgotar o assunto. Ainda no referencial teórico sobre transparência, os estudos de transparência no Brasil, eles ganham relevância com o estudo de Santana Júnior 2008, que estudou os portais de transparência, e Cruz Silva e Santos 2009, que estudou os portais de transparência do estado do Rio de Janeiro, seus 91 municípios. A Portal Transparência tem origem na Web 1.0, que é a primeira versão da internet, que é usada pelo público em geral, conhecida como World Wide Web. É uma comunicação one-to-many, government to citizen. Então, aqui ainda não temos a interação entre citizen to citizen, government to government, citizen to government. Cruz Silva e Santos observa que ocorre um aumento na divulgação de relatórios fiscais e prestação de contas, mas que ainda está incipiente nos municípios de grande porte no estado do Rio de Janeiro, o que converge para o estudo de Santana Júnior, que realizou um estudo mais amplo no Brasil. Então,
Ainda no portal, ainda no referencial teórico sobre transparência, surgem diversas teorias e modelos, como a teoria da agência, o conflito de agência, né, ressaltando a necessidade da governança, a boa governança, a teoria da legitimidade de Schuman 95 Dollar em Pfeiffer 1975, em que as empresas buscam conformidade com normas sociais para obter legitimidade social, mas isso também pode ser trazido para o setor público, a teoria dos stakeholders de Freeman 84, em que as empresas devem considerar os interesses de todos os grupos envolvidos, não apenas dos acionistas. Pode ser trazido para o contexto público também, teoria da comunicação dialógica, teoria da boa governança, modelo de aceitação de tecnologia, até que se chega aos estudos da Web 2.0, por meio de Boston 2012, Schum et al., Débora Augustino, Criado, em que as mídias sociais melhorariam a participação social, a clareza, interação e engajamento nos serviços públicos e por serem fáceis de medir por meio de suas reações. Então, reações positivas de que o serviço público estaria sendo prestado de maneira eficaz, eficiente e efetiva, e reações negativas, o contrário. Então, Rich e Norris, eles estudaram o Web 1.0 e 2.0 e ainda assim não há uma evidência científica de que ocorra essa transição atualmente. Então, os portais ainda utilizam a Web 1, ferramentas de 1.0 e de mídia social, não há essa transição. E, no contexto do controle na administração pública, nós temos o controle horizontal, realizado pelo controle interno no âmbito de cada órgão e poder, e o controle externo, realizado pelos poderes legislativo, Conselho dos Tribunais e Conselhos de Contas, que estão estabelecidos no marco legal da Constituição Federal do artigo 70 a 75. Nós temos o controle vertical, que é realizado pelo controle social, com papel vital da sociedade, ocorre o monitoramento da efetividade das políticas públicas, ocorreu o estudo de Kim e Lee, 2012, no que tange aí a participação e o crescente envolvimento dos cidadãos. Atualmente, nós temos o Serviço de Informação ao Cidadão, o FARA-BR, ressaltando a necessidade de desenvolvimento da interação entre sociedade e governo. E mais à frente, na Revolução 4.0, nós temos os estudos de Smart Cities, com a promoção de transparência, controle e equidade, de Amamurad et al. 2022, em que as Smart Cities são baseadas principalmente em dados e análise desses dados, tá? Feito por inteligência artificial, dentre outras tecnologias. E, como ferramenta e promoção da equidade, nós temos a contabilidade, por meio de suas técnicas, que são a escrituração, a elaboração das dimensões contábeis, a auditoria, e os autores ressaltam que a técnica mais importante é a análise das dimensões contábeis para a tomada de decisão dos usuários. Nesse sentido, a equidade na administração pública, ela vem por meio do papel das entidades públicas na prestação de serviços ao público, e a necessidade de relatórios financeiros para avaliação da eficiência, eficácia e sustentabilidade. A entrada em vigor da NBCT SP34 do CFC para a promoção de análise de custos-benefícios, aprimoramento no processo de geração da informação de custos no setor público, de compras e etc. E mais à frente, os relatórios de sustentabilidade em 2023, a importância de informações ambientais, discussão sobre equidade no uso de recursos comuns e responsabilidade dos poluidores. Tá? Os estudos anteriores foram retirados do próprio artigo e alocados aqui nessa apresentação. Não cabe estudar todos essa informação em um único artigo, esgotar, exaurir. Então, nós exemplificamos apenas aqui nesse slide alguns, como Borges, Cardoso e Aquino, que estudaram de que maneira a compreensão adequada do regime de contábil de competência pode influenciar sua implementação nas entidades públicas. Eles evidenciaram que a compreensão adequada do regime de contábil de competência pode levar a uma implementação mais eficaz nas entidades públicas. Então, acabamos o referencial teórico e partimos para a metodologia, que é a parte mais importante desse estudo bibliométrico, em que ocorre a descrição da abordagem quantitativa e descritiva, por meio da aplicação de softwares para análise bibliométrica, como o RStudio, o BiblioShine e o Voice Viewer. Então, utilizou-se dados bibliométricos da base de dados da Scopus nesse estudo, abrangendo publicações finais na língua inglesa, nas áreas de estudo de ciências sociais, negócios, gestão, contabilidade, economia, econometria, finanças, ciências da computação, ciências de decisão e psicologia, de 2001 a 2023, conforme os senhores podem ver aqui, e anteriormente utilizando as ferramentas automáticas da base. Sugere-se demais pesquisas no Google Acadêmico e na Web of Science, e realmente ocorreu uma sugestão que deveria ter sido usado o OR na busca. Quando você usa o OR em todos os booleanos OR ou em todas as palavras-chave, traz um grande volume não necessário ao estudo. O correto realmente seria transfer, OR control, OR equity, and Public Administration. Então, como que a transparência, controle e equidade influenciam na administração pública. Mas as bases de dados elas possuem vieses e você tem que ir moldando o seu estudo a trazer a informação que você quer. Então, a metodologia Prisma foi adaptada pelo autor em 2023. Então,
Essa foi o critério para se chegar aos 417 estudos, utilizando critérios de inclusão de ferramentas automáticas para realizar análise de produtividade e um mapeamento científico. A análise de produtividade é a análise da produção científica anual, desempenho do país, desempenho das universidades, desempenho do jornal. Foi de bom tom colocar a lei de Bradford, que é uma das leis da bibliometria, que são lei de Bradford, lei de Zipf e lei de Lotka. E os tópicos de tendência, essa análise foi realizada por meio das ferramentas RStudio e Biblioshine, e a análise de mapeamento científico, que ocorreu por meio da análise de coautoria, concorrência de palavras-chave, e outras análises por meio do Biblioshine e VoiceViewer. Então, o fluxo é a extração de dados, a análise dos dados e a geração dos relatórios. Como é uma apresentação e busca-se agregar valor a essa apresentação, nós temos a fonte aqui de Área M. Purugo, 2017, Bibliometrics, R2 for Comprehensive Science Mapping Analysis, que foi publicado no Journal of Informatics. Então é só dar um pause e copiar o script para utilizar na sua análise bibliométrica. Partindo para o próximo slide, nós encerramos a seleção da amostra e delimitação da pesquisa e encerramos a coleta e tratamento de dados, partindo para a interpretação de resultados. Então, os resultados demonstram que o país periódico e universidade, respectivamente, que mais publicam na área são os Estados Unidos, o periódico é a Public Administration Review e a universidade é a Carnegie Mellon University. A palavra-chave mais frequente é accountability, o cluster de concorrência de palavras-chave como a representatividade é transparency. Então, nós temos o gráfico de produção científica anual, aumentando essa produção aqui em 2015, 2017, 2019, por seguinte. Nós temos o país que mais produziu, os Estados Unidos, seguindo do Reino Unido. O Brasil aparece aqui na penúltima posição, nessa seara de transparência, controle e equidade, nos últimos 22 anos. As universidades que mais produziram foi a Carnegie Mellon University, como nós vimos. Então, no que tange aos jornais e revistas que obtiveram melhor desempenho, nós temos a Public Administration Review, quinto colocado Government Information Quarterly, que nos meus estudos posteriores eu utilizei bastante, International Journal of Public Administration, dentre outros, International Public Management Journal. Foi de bom tom, conforme eu ressaltei, inserir a lei de Bradford, uma das 3 leis da bibliometria, como a lei de Zipf e a lei de Lotka, aparecendo aqui a Public Administration Review com o maior número de citações, e a quinta colocada aqui a Government Information Quarterly. Esse cluster de palavras-chave mais representativas, ele dá uma visão muito boa do que te espera nesse início de estudos, foi produzido pelo software VoiceViewer. Então, aqui nós temos teoria da agência, accountability, transparency, setor público, eficiência, decision making, tomada de decisão, inteligência artificial, social media, mídias sociais, governança de aproximação, risco, burocracia, globalização, governos locais, participação do cidadão, educação, controle interno, comunicação pública, confiança, políticas públicas, empowerment, performance, teoria institucional, e-government, governo eletrônico, sistemas de informações, boa governança, equidade, divulgação, municípios. E esse cluster, esse agrupamento, nessa análise estatística de agrupamento, te dá uma boa dimensão do seu estudo. Esse gráfico das nacionalidades dos coautores, autores e palavras-chave correspondentes é bem legal também, que cita a nacionalidade, os autores e as palavras que mais estão nos seus artigos, nas palavras-chave. Então, transparência aqui aparece em primeiro lugar, comunicação pública em segundo, accountability em terceiro, governos locais em quarto, setor público, governança corporativa, corrupção, teoria da agência. E nós temos um mapa temático com os clusters e palavras-chave para o grau de desenvolvimento e relevância. Então, nós temos os temas motores sendo tomados de decisão, governança de aproximação, setor público, transparência, finanças e processamento de dados do governo, temas básicos, inteligência artificial, tomada de decisão automatizada, que é o caso das Smart Cities, das cidades inteligentes, organização interna como Emerging ou Declining Themes, Participatory Approach, aquela aproximação na participação, relações de poder, temas de nicho e equidade, serviços públicos, governo eletrônico, sistemas de informações. E nós partimos para as considerações finais, agenda futura e sugestões de pesquisa. O estudo sobre accountability e transparência no Brasil tem seu marco de edição da Lei de Responsabilidade Fiscal. Conforme nós vimos, as primeiras pesquisas oferecem discussões e resultados sobre portais eletrônicos e aderência à prestação de contas demonstrativos contábeis e fiscais, com suporte na teoria do principal agente, enfatizando a comunicação pública. Após, estudos sobre mídias sociais, governança de aproximação, com suporte em muitas teorias, dentre elas a legitimidade de Schuman, teoria dos stakeholders, dentre outras.
Em períodos de crise, a demanda por transparência e informações com base em decisões úteis aumenta significativamente, o que eleva a demanda por informações transparentes e úteis para a tomada de decisão e accountability, conforme destaca Paula e Pinho em 2023. Por fim, o mapa temático destaca que temas de nicho como equidade de serviços públicos e temas motores como transparência, finanças e processamento de dados governamentais, destacando áreas de pesquisa emergentes fundamentais. Este mapa é uma ferramenta valiosa para entender como diferentes conceitos estão interligados e quais áreas são vistas como promissoras ou fundamentais na pesquisa atual. Então, para a agenda futura, que já faz parte da minha dissertação, eu desenhei aqui a ilustração do problema de pesquisa, então, analisando a posição financeira como um verdadeiro benchmarking e proposições de indicadores financeiros, e de performance dos serviços públicos, informações sobre custos públicos por meio de relatórios de desempenho para a tomada de decisão, tanto para promover o controle vertical quanto um melhor controle horizontal por meio do controle interno. O controle interno tem que produzir decisões úteis para o gestor público e, assim, se destrincha o problema de pesquisa somente em fatores financeiros e orçamentários, não entra-se no mérito da condição financeira que é influenciado por fatores organizacionais e ambientais. À luz da teoria da legitimidade, e conforme nós vimos aqui, sob a ótica do going concern, da continuidade. Tá? Então, nós temos o GASB 56 e o 34, que isso em âmbito internacional, que os auditores públicos eles têm que dar uma opinião sobre a preocupação de continuidade de um ente público. Ele não pode estar indo no sentido da crise fiscal, como reforça a Emenda Constitucional 109 de 2001, por meio de indicadores. Tá? Então, o legislador voltou a se preocupar com indicadores, apesar da LRF desde 2000 já trazer muitos outros. Então, o desenho de suporte teórico da pesquisa, com base na teoria da legitimidade, é que existe um contrato social com fundamento da teoria da legitimidade, existe um contrato social codificado e um não codificado, representando as expectativas da sociedade. Então, nós temos estratégia de legitimidade por meio do ato de divulgação de informações de caráter público, por meio do RCPG, aí entram as teorias de Schuman, né, a teoria pragmática, aí, né, no que tange a teoria da legitimidade organizacional no contexto pragmático, em que a accountability acaba sendo super estimulada e não a tomada de decisão, conforme enfatizam Ryan e Mack em 2006. Então, nós temos muita prestação de contas e pouca informação útil para tomada de decisão. Então, a partir do momento que se divulga informações para tomada de decisão e a realidade por meio da contabilidade, podem ocorrer ameaças à legitimidade organizacional, em que serão necessárias alterações na política, vão ocorrer inquietações da sociedade e mudanças na percepção e expectativa. Podem ocorrer, né? Podem ocorrer alterações na política, inquietações da sociedade, mudanças na percepção e expectativa da sociedade e a atitude dos gestores públicos na promoção de mudanças. Segue-se para as referências bibliográficas, sem esgotar o assunto. E obrigado, representando aqui Ian Dias Veloso de Almeida, o trabalho que foi realizado para a disciplina Contabilidade aplicada ao setor público, cujo orientador é o professor Dr. Valdir Jorge Ladeira dos Santos, e eu estou aqui representando. Muito obrigado. Encerro a apresentação. Está disponibilizada a apresentação no YouTube, segue o e-mail e o contato. Grande abraço.